Olá, amigos do Museu Esportivo. Vou falar hoje sobre a novela Irmãos Coragem. Ela começou em julho de 1970 e foi até junho de 1971. Novela da Rede Globo de televisão. Um sucesso absurdo, espetacular. Era uma trama que contava a história de três irmãos, os irmãos Coragem, né? Era vivido pelo João Coragem, que era o Tarcísio Meira, pelo Duda, Cláudio Marzo, e pelo Jerônimo, que eles diziam na novela o Jeromo, que era o Cláudio Cavalcante. Par romântico do Tarcísio Meira, Glória Menezes, que era sua esposa, do Cláudio Marzo, a Ritinha, que é a Regina Duarte, e do Cláudio Cavalcante, a Lúcia Alves, a Potira. Eu me lembro bem dessa novela. Eu era um garoto, eu tinha 13 anos e eu assistia a novela em preto e branco da Rede Globo. E era uma novela que tinha como tema questão rural, né? Uma cidade fictícia chamada Coroado, e tinha lá o coronel. O coronel era o Pedro Barros. Pedro Barros. Gilberto Martinho era o ator. E tinha essa família. E o João era um trabalhador, e no fim acaba tendo uma questão social que envolve ali o João de Barro, o João de Barros, ou João de Barro, não, Pedro Barros. João de Barro é outro, é o Passo. E fazia exigências, o João Coragem, ele descobriu um diamante, aí teve uma confusão toda, os capangas do Pedro Barros queriam pegar a família, e aí o João Coragem foi para cima. Olha, é uma história que, para a época, nossa, foi muito interessante, porque atraiu o público masculino. A Janete Claire, muito inteligente, ela fez uma novela de ação e que os homens começaram a prestar atenção, assim, meio disfarçadamente, porque diziam que novela era coisa de mulher. E aí, para dar um componente ainda maior para que o público masculino gostasse da novela, se apegasse à novela da Janete Claire, ela faz esse personagem, o Duda, o Cláudio Marzo, o ator, jogador de futebol, que vai tentar a sorte no Rio de Janeiro, no Flamengo. E aí, amigo, foi um acontecimento. Foi a primeira vez, né, numa novela que abordaram o tema futebol. E tem cenas interessantes. Toda a novela, toda a parte do Cláudio Marzo era relacionada ao personagem Duda, era relacionado ao futebol. Ele queria jogar no grande clube, ele vai treinar no Flamengo, ele consegue vaga no time, e aí tem a gravação no Maracanã. E a gente acompanhando hoje, né, lendo sobre tudo aquilo, a gente via o Cláudio Marzo no Maracanã jogando futebol, um jogo de profissionais, né, contra o Botafogo. Como é que faz isso, né? A gente garoto de tudo. Fizeram uma montagem muito bem feita, mostrando cenas reais do jogo Flamengo e Botafogo, um dos jogos dos anos ali, né, no ano de 1970, e aparece o Cláudio Marzo dominando a bola e fazendo um gol. E, convenhamos, o Cláudio Marzo era bem ruim de bola, cintura dura. E era exigir demais, né? O cara ser craque. O cara era um fantástico ator, e acho que nunca jogou bola na vida. Ele faz umas embaixadinhas lá, mas o pique dele, o jeito dele dominar a bola, você vê que realmente ele nunca jogou futebol na vida. Mas foi bem, passou batido, ficou para a história. Ele se tornou um craque do futebol brasileiro, jogador do Flamengo. E hoje, com esse olhar assim, né, passados aí mais de 50 anos, a gente vê que o futebol, naquela época,
ele tinha uma força tremenda. Futebol que nos anos 60, nos anos 70, né, nos anos 50, que o Brasil foi campeão mundial, em 58, anos 60, entramos nos anos 70, o Brasil, a seleção brasileira não estava com aquela confiança toda do público, mas era um apelo muito forte. E, coincidentemente, a novela começou no mês que houve a Copa do Mundo no México. A Copa do Mundo do México foi em junho, dia 21 de junho, né, que foi a decisão do título, Brasil contra a Itália, Brasil 4-1. Mas naquele mês, a Globo lançou a novela Irmãos Coragem. Se fosse hoje, eu penso que eles avaliariam de uma outra forma, porque o Brasil todo respirava futebol e eles colocaram a novela justamente no mês da Copa do Mundo. E o Brasil acabou sendo campeão, então a força do personagem ainda foi maior ainda. Eu tenho algumas fotos aqui do Cláudio Marzo, de 1970, na novela Irmãos Coragem. Vou mostrar aqui para os amigos. Aí ele fazendo uma pose aí com a camisa do Flamengo. E, na verdade, não tem o distintivo do Flamengo. Aí ele com a Ritinha, né, os dois faziam um par romântico. Aliás, a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, né, fez um sucesso espetacular nos final dos anos 60, anos 70, anos 80, Regina Duarte. Está aí o Cláudio Marzo no Maracanã, mas não está muito legal, não. Aqui os três irmãos Coragem, os três já falecidos, né? Cláudio Cavalcante, Tarcísio Meira e o Cláudio Marzo. Você percebe que os dois, aqui o Cláudio Cavalcante e o Tarcísio Meira, com roupas, né, do campo, né, com essa temática rural, como eu falei, da cidade fictícia de Coroado. Foi a primeira vez que a Globo fez uma cidade fictícia. Foi em 1970 com essa novela Irmãos Coragem. Está aqui o Cláudio Marzo também. A novela fala que ele vai tentar a sorte no Rio de Janeiro para ser jogador de futebol. Interessante que o Cláudio Marzo nasceu em 1940. A novela é de 1970 a 1971. Então, o Cláudio Marzo tinha 30 para 31 anos nesse período aí. Então, não pensaram muito bem, não, porque ele não era mais um jovem jogador, um jogador que estava iniciando a carreira, né? Porque pela fisionomia você vê que ele não tem idade para um novato, para um juvenil, para quem está começando. O Cláudio Marzo, ele nasceu no dia 26 de setembro de 1940 em São Paulo e faleceu no dia 22 de março de 2015 no Rio de Janeiro. Ele tinha, portanto, 74 anos. E sobre essa novela, Irmãos Coragem, em 1995 tentaram repetir, ou chegar próximo do sucesso que teve em 1970 e fizeram o remake dessa novela em 1995, e o Marcos Winter era o Duda, o jogador do Flamengo, mas não teve sucesso não, viu? A novela, como era muito forte em 1970, essa novela, essa trama, então tentaram repetir, mas não teve sucesso, não. São personagens muito marcantes, né? Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marzo, Regina Duarte, Cláudio Cavalcante, Lúcia Alves. Aí tem o Gilberto Martinho, Silca Salaberry, que era a mãe dos três irmãos, e tantos outros, né, personagens. Tem o Emiliano Queiroz, que é o Juca Cipó, fantástico. Emiliano Queiroz fazia o Juca Cipó, um personagem impagável. Então, essa novela abriu as portas do futebol para as novelas da Globo. Então, quando a gente fala em novelas da Globo, nos anos 70, principalmente, nos anos 80 também, depois,
mas nos anos 70 era uma coisa assim muito forte, né? Então as pessoas paravam realmente para assistir as novelas de Jeanette Claire, que era a Dama das Oito. Jeanette Claire, que nasceu em 1925 e morreu em 1983. Estava no auge, ainda estava fazendo novela. Ela teve câncer no intestino e faleceu ainda nova, né? Tinha muito ainda para produzir, para apresentar, uma autora fantástica que teve quase 30 novelas e peças, e era casada com Dias Gomes. Dias Gomes, que também já faleceu. Eu peguei aqui as informações do Dias Gomes. Ele nasceu em 1922 e faleceu em 1989, que era também um dramaturgo, era um novelista, um roteirista, um diretor fantástico, né? Então a Globo teve esse casal que impulsionou a rede para que chegasse onde chegou, né? A liderança nas novelas, nos programas, e graças muito a esse casal aí maravilhoso, né, que escrevia muito, que era Dias Gomes e a Jeanette Claire. Então é isso. Eu falei hoje desse personagem aí do Duda, e antes de ir embora, antes de encerrar esse programa aqui no Museu Esportivo, vou mostrar para os amigos algumas imagens da novela quando o Duda entra no Maracanã e pela primeira vez ele vai jogar pelo Flamengo num clássico contra o Botafogo, e ele acaba fazendo o gol da vitória. Vou mostrar para os amigos. Aí, o diretor Daniel Filho, da novela Irmãos Coragem, conta que eles foram pedir ao treinador do Flamengo, ao técnico Freitas Solis, para que liberasse o ator e a equipe da Globo para que filmasse ali antes da partida, logicamente, e ele liberou, e muita gente não entendeu bem, né, do que se tratava. Agora, os jogadores do Flamengo colaboraram bastante também com a equipe, né? Quando ele faz esse gol aí, eles vão lá, cumprimentam, abraçam o Duda, e acabou ficando para a história esse, esse lance do gol do Duda e esse jogo do Flamengo e Botafogo, esse jogo fictício na novela, mas que realmente aconteceu. E a gente tem que destacar o trabalho de edição, que foi muito bem feito.
Eles aproveitaram um lançamento do jogador do Flamengo para o ataque, e aquele lançamento, depois eles cortaram e colocaram o Duda invadindo a área e chutando e fazendo o gol. Então, foi bem interessante. E que, para a época, muita gente falava assim, mas como é que é isso? Será que o Duda jogou mesmo pelo Flamengo contra o Botafogo? Então, já suscitava assim, bastante discussão a respeito. Agora, nós estamos falando de mais de 50 anos hoje, com a tecnologia, até com os próprios atores que acabam recebendo um treinamento, né, de um jogador profissional, como aconteceu assim com outros atores que receberam. Estou lembrando aqui do Murilo Benício, Cauã Raymond, o próprio Marcos Winter, e outros jogadores também que eu não lembro agora, o Rodrigo Faro também, que interpretaram os jogadores de futebol. Hoje, com os novos treinamentos, com as novas possibilidades que se oferece a própria tecnologia, né, como eu disse, então soa mais verossímil, vamos dizer assim. Mas para a época tá bom demais, foi muito interessante tudo aquilo que aconteceu em 1970 e eu guardo com muito carinho. E eu lembro dessa novela assim, que a gente era bem jovem, como eu disse, 13 anos, e a gente ficava na expectativa, porque a novela realmente começava às 8 da noite. Então, até o Jair Rodrigues, né, que era o intérprete da música tema da abertura da novela, Manhã Despertando Lá Fora, lembrei agora. Então é isso. Então nós contamos mais uma história aqui, uma história que muita gente já conhece, e de repente você que é muito jovem, você não sabe disso, então acaba sabendo um pouquinho e de repente você vai pesquisar mais sobre essa novela Irmãos Coragem e sobre esse ator fantástico, né, o Cláudio Marzo. Cláudio Marzo, que deu vida a esse personagem Duda e a muitos outros personagens, fez par romântico com a Regina Duarte e depois, já mais idoso, ele fez personagens impagáveis, né, como o Velho do Rio, do Pantanal. Então é isso, amigos. Um forte abraço. Até a próxima. (51 ônibus novos 0 km). Prefeitura de Maringá e TCCC, sempre com o compromisso de investir na melhoria dos serviços, estão entregando mais 51 ônibus novos 0 km para a população maringaense, com o que há de mais moderno e eficiente para o transporte urbano de passageiros. 53% da frota renovada em 24 meses. Ônibus novos de última geração, mais eficientes, silenciosos, menos ruído e todos dotados com a moderna tecnologia Euro 6, que reduzem até 77% a emissão de poluentes. 100% da frota com Wi-Fi gratuito e ainda Wi-Fi grátis no terminal intermodal. Câmeras em todos os veículos, proporcionando maior segurança, confiabilidade e tranquilidade nas viagens. Frota 100% acessível com elevadores em todos os ônibus. Em breve, considerando a era digital, inovador sistema de bilhetagem eletrônica via celular, com tudo na palma da mão. Prefeitura de Maringá e TCCC, sempre pensando em você no seu dia a dia. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável.
A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos de investir em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor.